Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo? Vamos embora. A última vez que a gente se encontrou presencialmente, a gente estava estudando a dinâmica populacional, né? E aí, para acompanhar a explicação, vocês podem pegar o livro na página 54, que agora é quando a gente vai estudar um pouco a estrutura etária das pirâmides, tá certo? Da população. O que é importante ser dito, né? A estrutura da pirâmide etária, ela é estruturada, baseada na idade dessas pessoas que a compõem, né? Então, a gente vai ter uma faixa etária que vai de 19 anos, de 0 a 19 anos, desculpa, de 0 a 19 anos, que são os jovens, de 20 a 59 anos, que são os adultos, e a terceira parte, a partir dos 60 anos, que são os idosos, certo? Então, eu vou apresentar para vocês como é feita a estrutura dessa pirâmide etária. Pronto. A partir dessa imagem, a gente pode ter uma noção de como essa pirâmide ela é montada. Então, vejam só. Deixa eu achar aqui meu mouse. Achei. A base da pirâmide é onde fica colocado os jovens. Então, se vocês prestarem bem atenção, tem aqui, ó, de 0 até 19 anos. Então, essa parte aqui, ela é estruturada pelos jovens. Será a população de 0 a 19 anos. A partir daqui, até aqui, é onde a gente chama de corpo da pirâmide. Esse corpo ele vai ser representado pelos adultos. E o ápice, ou popularmente conhecido como topo, né? Aqui subindo, pela população idosa. Outras questões da estrutura da pirâmide. Toda a pirâmide, ela vai vir com o seu lado direito representado por mulheres e do lado esquerdo por homens, ou sexo masculino e feminino, como acharem melhor. A parte vertical, essa parte vertical ela pode ser alterada de lugar, dependendo do modelo da pirâmide. Então, aqui a gente tem essa parte no meio da pirâmide, mas ela pode ser colocada na lateral aqui, certo? Que é a mais comum a gente encontrar aqui. Na parte vertical, a gente vai ter a idade dessa população, né? Que é como vocês podem ver, tá dividida aqui bem direitinho, conforme a idade. Já na parte horizontal, que pode ficar ou na parte de baixo da pirâmide, ou na superior, ela vai estar representada pelo número de habitantes, né? Então, quando a gente pega aqui de 0 a 4 anos em mulheres, a gente tem aproximadamente 2,7% da população. Entenderam? A pirâmide etária, ela está constantemente associada ao desenvolvimento da sociedade. Por quê? Vejam só. A gente sabe que existem vários tipos de população com as mais variadas formações mundo afora. Então, o que é que acontece? Se nessa população, quando a gente analisa uma tabela, o seu índice populacional de maior intensidade é entre os jovens, que aí a gente vai perceber uma modificação nas estruturas dessas pirâmides, né? Se a população em maior quantidade é de jovens, então o que acontece? O governo, né, ele tem como preferência recursos para atender esse público de jovens, né? Seja em questão de investimentos educacionais, qualidade de vida voltada para a saúde, né? Quando vai para uma parte adulta, para a fase adulta, a intenção é, vamos fazer uma gestão governamental na qual a gente traga oferta de empregos para atender essa população adulta. Assim também como entre outros, né? A gente sabe que tem adultos também que focam muito na sua carreira educacional, mesmo depois dos 18 anos e mesmo depois de ter ingressado no campo profissional. Então, quando também vai para a parte dos idosos, o que é que o governo pode fazer para atender essa população, já que ela é em maior massa?
e, consequentemente, também traz uma despesa maior, já que quando a gente atinge uma determinada idade, na classificação de idosos, a gente acaba se aposentando, né? A gente se aposenta e começa a receber recursos do governo federal. Então, veja só, cada faixa etária dessa, né, ela corresponde a uma necessidade diferente dentro da sociedade, né? Então, saber estabelecer a faixa etária dentro do país é importante para que as necessidades dessas populações sejam atendidas correspondente à sua faixa etária. Sabemos que o que jovens necessitam dentro de uma sociedade não é totalmente igual a de um adulto ou de um idoso. São recursos diferentes com finalidades diferentes, né? Então, a pirâmide etária, ela não necessariamente serve apenas para mostrar o índice populacional que corresponde àquele país, mas ela também auxilia na oferta de desenvolvimento e de investimento dentro dessa própria sociedade, certo? Vamos ver alguns exemplos de pirâmide. Essa parte vocês também podem acompanhar pelo livro de vocês, na página 54, né? Eu fiz o uso das mesmas tabelas que o próprio livro de vocês vem apresentando, certo? Então, veja só, aqui, nessa primeira tabela, ela é da Etiópia, em 2017. E como a gente pode perceber na estrutura dessa pirâmide, o maior número da populacional é justamente entre os jovens, né? Vejam só, com maior intensidade de 0 a 4 anos, e aí, conforme vai ficando, as pessoas vão ficando mais velhas, vai diminuindo, vai se afunilando essa pirâmide. E aqui, quando já chega de 15 a 19 anos, já tem uma quantidade menor, mas, mesmo assim, ela continua sendo superior ao restante da pirâmide, certo? Desculpa, deixa eu voltar, pronto. Aqui, a gente já tem uma pirâmide do país com uma população com maior intensidade que assim, não foca necessariamente na questão de jovens ou adultos, mas que elas acabam se igualando, né, chegando bem próximas umas das outras no que se refere à população jovem e adulta. Ela vem ter uma redução quando já começa a chegar na idosa. Então, vejam só, ela começa estreita na questão de jovens. Quando chega na fase adulta, é quando ela atinge os seus maiores picos. E assim ela vai se mantendo com uma queda não muito grande, até chegar aos 54 anos. Daí para cima é só redução. Ou seja, a gente tem uma intermediária entre jovens e adultos nessa pirâmide do Uruguai, que é onde a gente pegou a tabela de exemplo, certo? Nessa última, a gente já vê um foco maior na questão de adultos, ou melhor, de idosos, né? Também é uma pirâmide etária de 2017, só que da Alemanha. Então, vejam, lá o índice populacional, as taxas de natalidade, elas são bastante equilibradas, né? Podemos se dizer assim. Elas se mantêm estável até chegar à parte adulta. Na parte adulta, ela tem um acréscimo, mas aí logo de início ela também já vai se afunilando e ela começa a ganhar intensidade na parte idosa. E o que isso significa? Significa que na Alemanha, a população, a sua taxa de natalidade, ela tem se mantido estável e, com consequência disto, tem o aumento de número de idosos. Então, a gente tem uma mesclagem aí nessa população. Nós tivemos 3 tipos de pirâmides etárias, cada uma num país diferente, né? E aí, o que acontece, minha gente? Por ser país diferente, a gente sabe que nenhum país tinha a mesma gestão que outro, né? E aí o que acontece? Seria interessante a gente poder analisar a situação de desenvolvimento de cada um desses países, das tabelas citadas. E aí essa é a primeira atividade de vocês, é justamente
fazer uma pesquisa lá na Etiópia, no Uruguai e na Alemanha, e estudarem, descobrirem por que essa diferença nessa pirâmide etária e como é o investimento dessa sociedade de acordo com seu índice populacional. Então, veja só, lá na Etiópia, vocês vão pesquisar os recursos fornecidos para a sociedade, sejam eles econômicos ou de investimentos sociais que são beneficentes para essa sociedade, já que o número de maior intensidade populacional é o de jovens, né? Começando aí desde a fase inicial de 0 anos até os 19. Já no Uruguai, também tem a mesma problemática. Vocês vão pesquisar como é o desenvolvimento populacional, né? Quais são os investimentos e os recursos abordados para atender essa população que é intermediária. Tem tanto a presença constante de jovens como também de adultos, né? Certo? E na Alemanha, vocês vão estudar os recursos e investimentos que são feitos voltados para a questão dos idosos, que também ganha destaque na Alemanha por ser um dos índices populacionais mais elevados, né? Então, como atividade dessa nossa explicação, desse primeiro vídeo aula que a gente está tendo hoje, vocês vão desempenhar essa atividade. Analisar os 3 gráficos novamente, que ficam entre a página 54 e 55. Vocês vão analisar e fazer pesquisas voltadas para cada um desses países para entender como é que o governo gestiona o desenvolvimento dessa sociedade, tá certo? Buscando atender, lembro, tem que fazer a pesquisa na intenção de entender como o governo busca atender a necessidade dessa sociedade de acordo com a sua faixa etária, ganhando destaque, obviamente, para cada país pesquisar voltado para aquela população que tem maior intensidade, seja ela jovem, intermediária ou adulta, tá certo? Um grande cheiro, façam a pesquisa, me mandem a fotografia e qualquer dúvida chamem no privado. Cheiro!